E a Bíblia diz que Moisés olhou e viu o sofrimento do povo judeu. E ele, Moisés, parece que tinha uma mão abençoada. Ele tocou, ele feriu um soldado egípcio e na mesma hora o homem foi morto. E eles descobriram que Moisés havia ferido um soldado egípcio. Ora, Moisés a chamada ainda não havia chegado na vida de Moisés. O momento ainda não havia chegado na vida de Moisés. E por que Moisés tomaram atitude antes do tempo? Aí Moisés vai e fere o soldado egípcio, o homem morre, ficam sabendo lá, há um boato, foi Moisés que matou aquele homem. Aí Moisés percebeu que eles iam prendê-lo, aí ele vai lá para as terras de Midian e ficou lá cuidando do rebanho de Jetro e passou mais de 40 anos lá no deserto. Aí depois de muito tempo, Deus tão misericordioso, no tempo certo Deus viu a aflição de Israel que era muito grande, visitou a vida de Moisés lá e disse: Moisés, eu estou aqui. Aleluia. Moisés, ele lá na sarça, Deus se manifestando para ele, Deus chamou a Moisés no tempo certo e enviou Moisés lá para o Egito para que a palavra do Senhor fosse cumprida e os israelitas viessem sair do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda não era tempo. Ainda não era tempo, e Moisés feriu o soldado e foi bater no Egito. Aconteceu também a mesma coisa lá no livro de Gênesis capítulo 16, versículo do 1 ao 2. Diz a Bíblia que Sara, ela deu, após o Senhor haver feito uma promessa para ela deu Agar como serva para Abraão. Irmãos, mas era o costume da época dar a serva como mulher. Mas segundo Deus, a promessa era que Sara, mesmo no tempo infértil, ela ia gerar filho. Aleluia, porque Sara desobedeceu a palavra do Senhor. Houve consequências nisso, querido. A Bíblia fala no livro de Gênesis capítulo 16. No livro de Gênesis capítulo 16, a Bíblia diz que através daquele acontecimento que Abraão ele teve aquela relação com Agar, aleluia, surgiu um filho chamado Ismael. E de Ismael veio os ismaelitas. Capítulo 16, versículo 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor: E disse também o anjo do Senhor: Eis que concebestes e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Versículo 12: E ele te será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Veja bem, querido, e ele será, e a sua mão será contra todos e todos contra ele. Através desse acontecimento aqui, surgiram nações lá para o lado do Oriente Médio, que hoje vivem em conflito direto com Israel. A consequência do pecado, da desobediência foi tão grande, aleluia, que até hoje eles vivem sofrendo, vivem se guerreando, aleluia, um matando o outro, os primos matando um ao outro. Veja o que é a pessoa passar na frente de Deus. Deus faz uma promessa para você e você não sabe como é que a promessa vai chegar. Eu não sei se a promessa vai vir pela direita, eu não sei se a promessa vem da minha esquerda, eu não sei de onde essa promessa vem. A situação está difícil, a situação está caótica, mas fale como o salmista Davi disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não é a lógica humana que vai determinar algo na tua vida. Deus, ele trabalha justamente na situação impossível. Milagre é só para as coisas impossíveis, irmãos. A situação é difícil, a luta é grande, aos olhos humanos parece ser impossível, mas eu quero te dizer uma coisa: é através da situação difícil que um grande milagre vai chegar na tua vida e você vai saltar e dizer verdadeiramente: o Senhor é fiel na minha vida. Aqueles que ouvem, aqueles que não praticam. Você vê que aqueles que ouvem e não praticam, existem consequências duras, drásticas. Aqueles que ouvem e não praticam, eles desobedecem, eles são insensatos, eles são apressados e por isso sofrem. Mas nessa noite Deus está tratando com um povo aqui que o ama.
Eu creio nisso, que existem muitos que o amam e o que o adoram em espírito e em verdade. Do outro lado, aqueles que ouvem, aqueles que escutam e as praticam, é diferente. Aquele que ouve as palavras do Senhor e pratica e coloca em prática, eles obedecem ao Senhor. Eles são sensíveis à voz do Senhor e eles não se apressam em fazer a vontade do Senhor. No capítulo 6, versículo 8 do livro de Isaías, a Bíblia fala que Isaías teve uma revelação profunda da glória de Deus. Aleluia, uma revelação antropomórfica. O que é isso, pregador? Aleluia, antropomórfica, ou seja, se refere à forma, aleluia, dos seres celestiais, ou seja, como se fosse manifestação humana. Por quê? Porque a Bíblia fala que eles voavam, os serafins voavam com 2 asas, com 2 cobriam os pés e com 2 cobriam o rosto. E o que acontece? Ele teve aquela revelação profunda, aquela visão profunda após a morte do rei Uzias. E a Bíblia diz que Deus, ele fala com Isaías, ele chama Isaías para uma grande obra a ser realizada. E Isaías tremeu na base. A Bíblia fala que ele tremeu na base. Ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram a majestade, a soberania, a magnitude, oh excelência, oh aquele que vive e reina para todo sempre, a raiz de Zessé, aleluia, o lírio dos vales, a rosa de Sarô, o príncipe da paz, o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, oh aquele que vive e reina para todo sempre. Você pode adorar esse Deus nessa noite. Ele ouviu e executou a vontade do Senhor. Ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram a santidade e a soberania de Deus Todo-Poderoso. Aí Deus enviou o serafim lá e tocou contra nós nos lábios de Isaías, o purificou do seu pecado. Aleluia. O Senhor havia falado para ele assim: a quem enviarei Isaías? Quem há de ir por nós? Aí Isaías diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus conta com pessoas que estão dizendo assim: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim para fazer a tua vontade, para pregar a tua palavra com ousadia, para anunciar, aleluia, para lutar contra as hostes espirituais do maligno. Deus conta com pessoas compromissadas que escutam e que guardam a palavra do Senhor da glória. Da mesma